4-4-2 de marcação, para um volante meio-campista, para uma estruturação de um meio de articulação, com 2 do lado e 2 externos que baixam. E aí tu começa a estabelecer variação. Mas tu só consegue isso quando tem tempo. Se não tem tempo, fica a fórmula mágica. Me ajuda aí, Matheus. Tempo para trabalhar entre os jogos, para gerar o padrão, não só dos 11 que vão começar, de todos que vão entrar. E acho que é importante para valorizar todas as competições, né? Como é que vai valorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores com 13 jogos do jeito que é agora? A gente vai dar o máximo em todos. Só que não tem como dar o máximo sempre assim. É muito difícil. E tem que ter uma reorganização no futuro para a saúde do atleta e porque daí a imprensa, os treinadores, os jogadores, a torcida, todo mundo vai ficar mais feliz. Porque o atleta inteiro produz mais. E os campos precisam ajudar também. E esse estava bom. Com a qualidade que estava hoje, Vitória. E vou dar então uma sugestão. Diminuam os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, né? Bruno? Ou domingo a média de 5 dias de folga. Reduz. Dá um tempo maior para o campeonato. Ou reorganiza. Em cumprido brasileiro, faz simultâneo. Alguma sugestão eles têm que dar. Dá para a gente dar sugestões. A gente precisa ser ouvido também para dar sugestão. E vocês na imprensa têm batido muito, não precisa muito. Se olharem todas as crônicas, que ela seja baiana, que ela seja carioca, ela tá mostrando, ela está dando. E uma delas é o ponto que a gente bate. Diminui os regionais o tempo e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Entre outros que vocês mesmos colocam como sugestão. Dá para ouvir? Dá? Tite, pegando um pouquinho o gancho da pergunta do amigo, né? A gente sabe que o calendário brasileiro é meio complicado. Ainda mais quando você tem um jogo recente, que você jogou contra o Criciúma em Brasília, está vindo para cá para jogar contra o Vitória. Eu queria saber se a sua estratégia que você montou para pegar o Vitória aqui, ela deu certo dentro de campo? Primeiro tempo, sim, consistente, equilibrou e teve melhor até os 15 minutos. Do segundo, retomamos, estávamos na inércia de fazer o segundo, tomamos o gol, mas tivemos a força pela qualidade técnica dos atletas e também pela mexida, pela reorganização de fazer o segundo gol, no resultado, ao meu entender, justo daquele que foi o desempenho. Resultado de desempenho, resultado do placar, para mim, ele teve junto. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. Professor Matheus, queria saber de vocês se as atuações que o Flamengo está tendo, por mais que venha a vitória, preocupam para essa sequência onde o Flamengo vai ter desafios contra equipes da parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro e os desafios fortes também na Copa do Brasil com o Palmeiras e na Libertadores contra o Bolívar. De que maneira vocês pretendem trabalhar e se preocupa essas atuações um pouco abaixo que o Flamengo vem tendo, por mais que o resultado seja positivo? E se for pelo cansaço, o senhor planeja poupar a equipe contra o Atlético no domingo, visando o Palmeiras? Obrigado. Entendo a pergunta do poupar. E vou dizer para o torcedor do flamenguista, ninguém poupa. Nós não poupamos. Nós não poupamos ninguém. Então, esse é o primeiro dado. O segundo é que é uma retomada nossa de jogos extremamente difíceis. E vim aqui ganhar do Vitória, fazer um primeiro tempo que teve com autoridade. No segundo tempo equilibrou. Aí tu tem. E aí uma retomada para ter um padrão lá à frente, que foi, por exemplo, uma série de jogos que nós tivemos anteriormente, não vou ficar citando até para não, mas ela retoma um padrão agora. Ela é passo a passo, step by step, para que a gente retome esse padrão. E tem momentos também que a gente, até linkando com a pergunta que foi feita antes, a gente tem a estratégia, a gente bola a estratégia, mas não é simples assim, tu faz, tu treina, chega na hora e acontece assim, faz. Inclusive, o lance do gol foi muito em cima do que a gente trabalhou também. Só que tiveram outros momentos que a gente poderia ter sido mais vertical, ter conseguido chegar nesse último terço com mais em cima para fazer o gol e não conseguiu. E daí se você faz o segundo gol, também te traz um conforto, uma confiança maior de fazer o jogo fluir. Então quando tu fica ou no 0-0 ou no placar adverso, que a gente vem de 3 jogos tomando o gol primeiro. E esse a gente faz o gol primeiro, toma o gol e consegue buscar ainda. Então tem que encontrar esse equilíbrio para tomar essa confiança e fazer as coisas fluir naturalmente também. É um processo. Tite.
Tite, boa noite. Eduardo Serra aqui falando. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi jogar contra o Vitória aqui no Barradão, porque é um estádio que dificilmente vai ver como aí no Brasil, é um estádio que até o Abel Ferreira denominou como estádio raiz, assim, entre aspas. Você acha que a sua equipe teve alguma dificuldade de enfrentar o Vitória em algum aspecto do jogo? O campo atrapalhou um pouquinho o Flamengo? O que é que você tem para falar sobre o jogo contra o Vitória? E especificamente aqui no Barradão, que é onde o torcedor fica mais próximo, fica empurrando o tempo todo o seu time. E acredito que também o Vitória cresceu um pouco na partida por conta desse apoio do torcedor. Eu tenho 63 anos. É a primeira vez que eu ganho do Vitória aqui, eu acho. Eu não lembro de ter ganho do Vitória aqui com todas as equipes que eu enfrentei. Não lembro de Corinthians ter vencido. Não lembro de Internacional ter vencido, de Grêmio ter vencido aqui, de Palmeiras eu treinei ter vencido aqui, de Atlético Mineiro ter vencido aqui. Eu não lembro de São Caetano, que são as equipes. A atmosfera que ela é muito... A energia, ela pulsa. O Barradão pulsa, o torcedor passa animicamente uma força muito grande que nós sentimos quando jogamos em casa. Nós sentimos como jogando em casa. Tite, Matheus, boa noite. Foi noticiada a contratação de um profissional, Vinícius Bergantin, para compor a comissão técnica. Até que ponto ele chega para acrescentar no trabalho defensivo, posto que nos últimos 7 jogos o Flamengo tomou gol, foram 10 gols nos últimos 7 jogos, que contrastam com a solidez defensiva demonstrada pelo Flamengo no início da temporada, e situação dessa, oscilação essa que preocupa o torcedor para essa sequência cruel que o Flamengo vai ter a partir do próximo mês. Equilíbrio é fundamental de uma equipe. Né? Eu digo assim que uma equipe é boa porque ela faz gols, ela não pode abrir mão de ser agressiva, e o DNA do Flamengo é assim. Né? Ela tem que ser eficiente na bola parada e ela tem que ser sólida. Quando tu estabelece, o que é um número que determina isso? Normalmente é o saldo de gols. O saldo de gol mostra esse sentido de equilíbrio. Uma retomada nossa. O Vinícius é um grande profissional, estava fazendo um grande trabalho, já o conhecíamos de forma anterior. E o processo do Flamengo, ele exige uma constante evolução. Mais um profissional que vai trazer e vai acrescentar e agregar qualidade. Obrigado. Tá aí, Emerson. Senhores. Boa Na noite. entrevista coletiva do professor Tite, falando da importância desse equilíbrio. Boa noite. Mais uma vitória, dessa vez saímos na frente, conseguimos depois, no finalzinho ali, fazer o gol salvador, né? Desculpa o trocadilho do Carlinhos, gol muito importante. Agora sim, mais 3 pontos para casa. Partiu Rio, Flamengo folga amanhã, lembrando, e se reapresenta na sexta-feira pela manhã, tá certo? Muito obrigado, audiência de toda a nação rubro-negra. Tamo junto sempre, Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Laszlo.